A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estar aí trabalhando a lição número 10, que tem como tema a restauração de Israel, restauração nacional e espiritual de Israel. E você sabia que os vales do Ossos Seco é uma referência para o povo de Israel? E que na história Israel teve duas dispersações? A gente vê uma no Antigo Testamento, dividida em duas partes, e a gente vê uma no Novo Testamento e uma parte. Então, como é que se deu essas dispersações? Como que a gente pode olhar a isso e aprender nessa lição de hoje? E também você pode sabia que no decorrer do tempo você vai ver que Israel é um dos grandes milagres de Deus na história e também a gente podemos aprender isso nessa lição de hoje. Em que momento esse milagre aconteceu no século XX? Então eu convido você a nos acompanhar nessa lição e também ver como que a gente vai trabalhar essas questões hoje. Bem-vindo para mais uma pré-aula, onde nós estamos estudando aí o quarto trimestre de 2022, já estamos aí caminhando para o final e com o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Sopa Divina em Mauá e convido para você para a gente iniciar essa pré-aula. A lição é a lição de número 10, que tem como tema a restauração nacional e espiritual de Israel. O texto áureo nos diz: assim assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática nos diz: a chamada divina, a restauração tem a ver com o estabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe ela está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo de número 14. Os objetivos da lição são apresentar o significado da visão dos vales dos ossos secos, o que significa a visão, explicar a dispersão dos judeus entre as nações e 3. Constatar o milagre do século XX. Introdução. A visão a respeito do Vale de Ossos Secos é uma das visões mais conhecidas do livro de Ezequiel. Uma passagem muito pregada, ensinada. Certamente é a passagem mais conhecida do livro de Ezequiel, onde se prega muito sobre avivamento, então, principalmente em congressos com ênfase em avivamento, restauração. Então, essa imagem traz uma mensagem de restauração nacional e espiritual do povo de Israel. Na presente lição, apresentaremos o significado bíblico da visão do Vale dos Ossos Secos. Também veremos a dispersão dos judeus entre as nações ao longo da história. E, finalmente, constataremos o milagre do século XX, representado no povo de Israel. É inegável que Deus operou por ele. Aqui eu sempre estou abordando essa questão, na aula anterior também fiz o mesmo, em sala de aula, a necessidade de nós olharmos para o livro, no caso o livro estudado é o livro de Ezequiel, e ver essa questão da estrutura do livro, ou seja, as divisões do livro. Então a primeira parte nós trabalhamos muito o afastamento da glória de Deus e a destruição de Jerusalém, que foi abordado aí do capítulo 1 até o capítulo 32. A partir da lição aí passadas, nós já entramos na segunda parte do livro, que fala da volta da glória e a restauração de Jerusalém. Então agora a partir do capítulo 34, nós vemos toda uma mensagem de restauração, uma mensagem de ânimo,
nesse sentido. E nas Bíblias de estudos, dependendo da Bíblia que os irmãos têm adotado, tanto a Bíblia Pentecostal é muito mais conhecida, há também essa série de divisões que pode ser consultada, fica mais fácil de localizar qual é o assunto que está sendo tratado naquela passagem específica ou naqueles capítulos específicos. A Bíblia de estudo que eu tenho usado para preparar as aulas e me aprofundar no conteúdo é a NVT, que também traz essas divisões, desde ali quando vai começar o livro, ele vai te dar uma introdução do livro, e nos próprios capítulos quando você está folheando, um exemplo tem aqui o Oráculos de Restauração, que a Bíblia NVT ela coloca, que vai do capítulo 34 até o capítulo 37, versículo 28. Então ele dá a seção de onde o assunto começa e onde ele vai terminar. E tem um livro aí que eu tenho indicado, né, que foi de onde eu tirei essas divisões que estão nos slides, que é Conhecendo Melhor o Antigo Testamento, da editora Vida, que é um livro muito bom. Então, evidentemente, está falando para professores e espera-se dos professores que tenham aí os materiais necessários, no caso, livros que falem sobre a teologia do Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento, ou uma boa Bíblia de estudo. Mas, para os irmãos que não são professores, mas que querem ter um pouco mais de conhecimento melhor, então eu indico aí uma Bíblia de estudo, ou esse livro que também auxilia demais aos irmãos ver a data, o assunto do livro, né, e vai ter as várias divisões ali do livro. E aqui é uma parte mais estendida, onde nós vamos trabalhar, né, o que seria o quarto aqui, o restabelecimento por vida e unidade divina, que a gente vai trabalhar no capítulo 37. E na lição passada foi estudado o ataque final de Gog e Magog, na lição 9. Então perceba que o assunto dessa lição, do capítulo 37, foi do 38, foi passado na lição passada. Certamente o autor quis fazer uma questões mais cronológicas, num sentido mais cronológico. Então, sobre o significado do Vale dos Ossos Secos, aí trabalhando na questão do primeiro tópico, né? Qual é o significado? O que o Vale dos Ossos Secos quer dizer? Ou seja, o que o profeta estava vendo naquele momento? O que Deus estava mostrando para o profeta? Então, os ossos secos, está ali no versículo 1 e versículo de número 2. É fato que quando se prega sobre Ezequiel 37, se dá ênfase na questão do avivamento ou na questão da restauração. Então a gente vê ali os ossos, vai tomar forma e vai ali se tornar um corpo humano. E aí, o profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito" se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, essa profecia. Ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Então, como que aconteceu a visão? Como que ela foi dada? Então, o profeta teve uma visão, um exemplo disso, o João, quando ele tem a visão em Apocalipse, né? O que também já aconteceu com o próprio Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 3, capítulo 11, versículo 30, 24. Então, essa visão foi mostrada para o profeta, no caso, o Ezequiel. 2. O significado. Nos versículos 11 a 14 do capítulo 37, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profeta esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Isso é importante para que a gente entenda o contexto imediato. Para quem Deus está falando? Quem é o objeto da profecia? É o povo de Israel. O povo de Israel é o Vale dos Ossos Secos. Então é muito claro isso no texto. Por que isso é importante? A gente vai ver com por exemplo, quando eu vou pregar o capítulo 37 de Ezequiel.
A gente sabe que o sentido, e a gente vai ver, é restauração. Então, qual é a mensagem que Deus está falando para Israel? Está dizendo que ele irá restaurar Israel, porque Israel são essas pessoas que estão aqui, ou seja, são os ossos secos, e aqui o que ele está querendo dizer? Que o povo está em ruína, o povo está destruído. Então, os vales dos ossos secos mostram a ruína do povo, que era a condição com que eles estavam após eles serem levados a cativeiro. Então, essa é a situação do povo que foi levado decorrente da desobediência e, consequentemente, o cativeiro. Então, essa é a situação dele. Era uma situação de, como a própria Bíblia trabalha, eles estavam sem esperança, eles estavam destruídos ali como um povo. 3. As promessas de Deus. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o Vale dos Ossos Secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, espiritual. Ou seja, o que a mensagem ou a visão está mostrando? Que uma situação lá de calamidade do povo, mas está apontando para uma restauração nacional de Israel. Ao mesmo tempo que mostra o lado de declínio, de ruína, ao mesmo tempo está apontando para uma restauração futura de Israel. Então, ele tem essa caráter dessa promessa que Deus irá restaurar o seu povo. Então, a gente vê aqui nos tópicos, nos subtópicos, e a questão do osso seco, o que significa? Como que isso aconteceu? É uma visão que o profeta está tendo. É uma revelação que foi dado para ele. Qual é o significado? O significado é que o povo estava em uma ruína naquele momento definitivo. E, ao mesmo tempo, aponta para uma promessa futura da restauração nacional e, em seguida, espiritual do povo. Então, síntese do tópico, a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. De novo, só para fazer uma recapitulação muito rápida do que nós estudamos até agora, nós estudamos todo o processo onde Ezequiel foi levantado como profeta por Deus, onde foi pronunciado nos primeiros capítulos a justiça de Deus e o castigo de Deus para o povo de Israel. Esse povo, decorrente da sua desobediência, no caso em questão da idolatria, eles foram julgados por Deus, foram levados a cativeiro. E o que está acontecendo naquele momento? O povo está sofrendo a consequência dos seus atos de desobediência. Possivelmente, quando Ezequiel tem essa visão, quando tinha acabado de acontecer a invasão dos babilônios em Israel. Israel estava sendo destruído pelos babilônios. Então, e depois agora a gente vê toda essa mensagem de apontando para uma restauração futura do povo de Israel. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. As diásporas de Israel e de Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 e 2, e Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. O cativeiro assírio de 722 faz parte da primeira dispersão, 2 Reis 17, 23. Então a gente tem as duas tribos, ou as duas divisões das tribos, do norte e do sul. E aí o que acontece? Nós temos um primeiro momento que começou em 722 pela Síria, que foi levada a cativeiro.
nós temos a continuação dessa diáspora ainda aqui no ano 605, quando o rei Nabucodonosor vai então invadir Jerusalém e começa então levando as pessoas, os israelitas, para, no caso, para a Babilônia. Então a gente está aqui na primeira diáspora de Israel, dentro de uma linha cronológica, a partir de 722. Renasce Israel. O retorno dos judeus, ao que se refere à profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus, Lucas 21, 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 47, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções, estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. Aí aqui a gente entra na segunda diáspora, que vai começar com a destruição do templo no ano 70 da era cristã. E o que acontece? A gente tem, então, já na época de Jesus, nós vamos ter o fruto da diáspora, nós vamos ter israelitas ou judeus espalhados por todo o território romano. Então era muito comum, quando a gente lê o livro de Atos, você vai ver nas regiões que Paulo estava visitando em suas viagens missionárias, é muito comum a gente ver um grupo de judeus nas várias regiões do Império, nas várias cidades mais populosas do Império. Então, já naquele momento, já tinha fruto do primeira diáspora, que começa com o movimento da sinagoga, onde o povo de Israel foi espalhado por várias localidades no vasto Império Romano. E isso se tornou muito maior a partir do ano 70, quando há a destruição total do templo. E, de novo, aqui Israel ele é espalhado, e uma coisa importante, a partir já lá com o faraó Neco, ainda no livro de Reis, Israel começa a perder a soberania sobre o seu território. Então, quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ou Israel já tinha pedido a soberania sobre o Estado de Israel. Então eles deixaram de ser, usando uma palavra moderna, eles deixaram de ser um Estado. Então eles não tinham uma identidade, vamos dizer assim, eles não tinham uma bandeira, eles não eram reconhecidos, então eles foram sempre subjugados. Isso vai vai retornar de novo a soberania no período dos Macabeus, aproximadamente aí, acho que no ano 140 alguma coisa, não me lembro de cabeça, antes de Cristo. Eles então, por um período curto, toma a soberania de novo, mas depois vai perder a soberania para os romanos, e então eles são espalhados por um período aí, como a revista trabalha, de 1800 anos. E eles só vão agora tornar-se uma nação a partir de 1947, e o ano mais claro, 1948, onde os israelitas eles começam a retornar para o seu território, né, território de Israel, e aí sim ele já tem uma configuração de Estado reconhecido por várias nações do mundo. Então aqui o que a gente temos aqui? Israel renascendo, nós vemos o cumprimento da profecia de Ezequiel 37, o corpo tomando forma, tá? A partir de quando ele se forma uma nação. Tá? 3. A restauração nacional de Israel, que está a partir do versículo 6 e 8 da leitura bíblica em classe. Primeiro, a restauração nacional, isso é quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos, e as carnes recobriram esses ossos. Estavam, pois, o corpo pronto à restauração de Israel em só dia. E depois das dores de parto, Isaías 66, versículo 8, essa profecia é geralmente interpretada com o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. Então, em todo o período ali da Segunda Guerra Mundial, nós temos toda a perseguição que os nazistas fizeram, e o Holocausto, onde foram mortos mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Após isso, a gente vamos ver Israel, então, tornando ali
como já foi dito, eles tomando forma, eles tomando corpo, eles se tornando um Estado formado. A fundação de Israel é o cumprimento da promessa no retorno do Estado de Israel e o cumprimento da promessa do retorno. Ezequiel 36, versículo 24, 37, 21 e Amós 9, 14 e 15. Então a gente vai vendo todo o desenrolar da profecia e a gente vai vendo ela se cumprindo no período histórico. Uma coisa interessante aqui, e aí eu não estou nem entrando na questão aqui no momento da, vamos dizer assim, numa interpretação mais escatológica, ainda que o texto ele tenha esse teor escatológico, né? A gente está trabalhando dentro de uma profecia que tem os elementos escatológicos, está apontando algo para o futuro, e a gente tem que ter em mente que o cumprimento da profecia ela já começa a acontecer quando o povo retorna após os 70 anos de cativeiro. Então a gente já vemos a profecia naquele momento exato da história se acontecendo. Só que é fato, como eu já disse, a gente vê no decorrer da história que vários israelitas ainda continuaram espalhados, no caso ainda lá no território, quando era a Babilônia, depois os Medos Persas, então o Império Grego. Então a gente vê israelitas, judeus espalhados por vários cantos do mundo. A gente vai ver essa intensificação, principalmente no Novo Testamento, no livro de Atos. Então a gente vê, e o que eu quero dizer, a questão da história geográfica, a questão a geografia e a Bíblia. A gente tem a questão do conhecimento histórico do que está acontecendo em Israel nesse período de tempo. Então o professor tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa linha de tempo marcada na sua cabeça. É claro, os irmãos que estudam escatologia, isso é muito mais evidente, principalmente por os especialistas, porque a questão de Ezequiel 37, ela é um elemento fundamental na interpretação de especialista da escritura. Então, porque precisa haver essa diferenciação entre igreja e Israel para poder dar base de sustentação bíblica teológica para toda a tese do dispensacionalismo. Então, quem é dispensacionalista certamente trabalha muito Ezequiel 37 e mostra, aponta para essa conclusão no futuro, porque Israel tomou forma, Israel hoje é um estado dentro do Oriente Médio, é o estado mais desenvolvido do território. A gente vê, por exemplo, viu o que aconteceu um tempo atrás, onde o Estado palestino bombardeou Israel com milhares de mísseis e a tecnologia de Israel quase que eliminou, né, os mísseis e a gente vê toda essa vamos dizer assim, toda esse problemática que tem acontecido no território de Israel e esse levante que tem acontecido para Israel, principalmente para alguns países árabes, no caso o Irã, a própria Palestina, nós temos grupos terroristas que têm se levantado ali com a nação de Israel. Então a gente vê que a questão aqui de Ezequiel 37, vamos dizer, literalmente falando, a gente viu isso acontecendo no decorrer da história. E aí o que falta hoje? É o entendimento na questão espiritual de Israel. Tá? Então, para os dispensacionalistas, Israel, na grande tribulação, Deus vai tratar com o seu povo e naquele momento vai haver todo um avivamento espiritual com o povo de Israel. Então, a profecia do capítulo 37 é a restauração de Israel. Nós temos a restauração física na questão nacional, o povo, como ali o Estado de Israel, mas falta essa questão da restauração espiritual. E assim tudo top, porque Israel experimentou duas diásporas. Eles foram espalhados por várias regiões, né, no Império Babilônico, depois isso fica evidente no Império Romano. Ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, a segunda com os romanos. Então a gente teve todo esse espalhamento e depois a gente vai ver a partir de 1947 e 48, para ser mais preciso, nós vemos todo um retorno de Israel para o território físico, assim, propriamente dito, após as duas dispersões aí que ocorreu, as duas diásporas que ocorreram no decorrer da história.
3. Sobre o milagre do século 20. O testemunho de Deus para o mundo. Então Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Aqui é interessante assim, o que a Bíblia diz é verdade. Então a gente vê o povo de Israel. O povo de Israel é o povo da Bíblia. Então, quando nós vemos a formação do Estado de Israel na nossa história contemporânea, isso foi em 48, é uma coisa recente, está dentro do nosso espaço de tempo, a gente vê isso como que? Como aquilo que Deus prometeu para Israel, nós vemos isso se concretizando. Então, as potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Jeremias 30, versículo 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim do mundo. A pergunta é que você fala assim, cadê os babilônios? Onde estão os babilônios? Onde estão os assírios? Onde estão esses povos que perseguiram Israel? Hoje, se a gente abrir um mapa hoje, se a gente ver uma bandeira hoje, você vai ver lá os babilônios, vai ver os assírios, esse povo não existe mais. Então, aqueles povos que perseguiram Israel, hoje, dentro do cenário geográfico ou geopolítico, eles não existem mais. Mas Israel está lá. Israel está no território dele lá, estão lá lutando, estão vivendo a vida deles. Tá? Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Então, por que Israel vai existir até o final de todas as coisas? Porque Deus prometeu isso para eles e eles é o testemunho de Deus para o mundo das promessas ou da promessa que Deus tem cumprido no capítulo que nós estamos estudando, que é o versículo 37. O status de Jerusalém entre as nações. Aqui nós estamos falando de Jerusalém no sentido que, por exemplo, hoje todo mundo sabe que quando você colocar no seu Google Maps aí, a capital de Israel, ou de Jerusalém, qual é a capital de Israel? Você vai ver que a capital é Tel Aviv, não é Jerusalém. Então há um movimento de algumas nações em reconhecer Jerusalém como capital. Por quê? Porque Jerusalém ele é o centro, ele é o epicentro vamos dizer assim, falando biblicamente, da profecia bíblica. A potência estrangeira pressiona o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um estado soberano desde 48, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está sob pressão internacional. De novo, né, fica essa coisa assim, então, mas qual é a função de Jerusalém? Você vai ver, quando você vai estudar hoje mesmo, você vai ver que tem lá os grandes 3 religiões do mundo, as mais conhecidas, vamos dizer, dentro do judaísmo, o cristianismo, o islamismo, você vai ver que há uma discussão na questão do templo. Onde que o templo está hoje? Você vai ver que onde seria o templo hoje, ele está é uma mesquita árabe ou islâmica. Você tem o cristianismo também representado dentro do território de Israel e principalmente em Jerusalém. Aí você vai ter a Jerusalém antiga lá, ou a mais moderna. Então tem essa divisão dentro do território de Israel hoje. Então tem toda essa discussão política hoje sobre essa questão de Jerusalém, né? Qual é o status de Jerusalém? Ela é capital de Israel ou não é? Então você vê que como a questão bíblica ela é fascinante nesse sentido e como que a gente vê a palavra de Deus se cumprindo no decorrer do tempo. Então toda essa discussão, e é interessante isso, né? A gente vê as nações estrangeiras pressionando Israel. Se a gente fosse olhar, e aqui não estou fazendo nenhum demérito para a nação de Israel, mas quando a gente olha para a expansão geográfica do território de Israel, perto de outros países que estão em volta, é um país minúsculo. Pra você ter uma ideia, Israel ele tem as dimensões parecidas com o estado de Sergipe, se não me falha a memória, no Brasil. Você vê como o tamanho geográfico de Israel. Mas olha a importância política, religiosa que esse país tem e parece que a gente olha no mapa, parece que realmente é o centro de todas as coisas. E foi o lugar que Deus escolheu para que, vamos dizer assim, o desenrolar da história e o final de todas as coisas aconteçam ali. Então tem toda essa questão, mas a gente vê que após 18 séculos, o povo que está na diáspora, eles têm agora retornado.
E aí a gente vai para ir para o último subtópico, que é a restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Então, de novo, se é uma visão dispensacionalista, entende-se que esse grande despertar espiritual vai vir ali no período da grande tribulação, onde Israel será reavivado espiritualmente de novo. Então, entende-se que a primeira parte ali dos vales do osso seco, que é formar o corpo, ele já aconteceu com a formação do Estado de Israel de 1948, se mais preciso, em 47. Mas a questão espiritual ainda está apontando para o futuro, porque mas vamos dizer assim, individualmente um judeu pode ser restaurado espiritualmente, sim, se ele crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele pode já como indivíduo fazer parte da igreja. Mas a gente está falando aqui da questão de Israel como nação, tá? Então, como nação, como povo, é uma coisa que vai estar acontecendo a restauração aí num período mais para frente, para o futuro. Então, a gente ainda está na expectativa de dizer quando que isso vai acontecer, falando assim, qual é o ano, né? Qual é o período histórico da nossa era que vai acontecer, se for da nossa era ainda. Então, essa restauração espiritual que foi ali que o Espírito, ele então iria entrar no corpo, é uma coisa mais para frente, mais para o futuro. Então, síntese do tópico. O renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova de fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Então, a gente vê aqui uma coisa interessante que é a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Por que isso aconteceu? Porque a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada por Deus, ela é inerrante. Então, a profecia ela vai acontecer como Ezequiel 37, um capítulo muito interessante nesse sentido, porque a gente pode e verá elementos na história do seu cumprimento no decorrer de uma linha histórica. Conclusão. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemistas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 48. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e misericórdia de Deus em restaurar o seu povo e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Aí uma questionamento que pode surgir, né, indo para o final. Irmão, a gente pode pregar avivamento em Ezequiel 37? Olha, a gente tem que ver que é uma mensagem específica para o povo de Israel. Só que o que a gente aprende dentro de Ezequiel 37? Que Deus pode restaurar. Da mesma forma que Deus restaurou Israel, Deus também é poderoso para restaurar aqueles que estão fracos na igreja, aqueles que se desviaram, aqueles que estão em desobediência. Então, a aplicação nesse sentido, sim, a gente pode usar o texto de Ezequiel 37 e usar nesse sentido de restauração espiritual de alguma da igreja ou de algumas pessoas que estejam aí fracas espiritualmente e por aí vai. Então, nesse sentido, sim. Então, a gente sempre bom entender qual é o contexto imediato do que está falando, para quem está falando. Mas a aplicação nesse sentido de restauração, que Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que socorre, Deus é aquele que cumpre com as suas promessas, sim, a gente pode usar esse texto na aplicação nesse sentido. Então, aí está as obras consultadas e os livros que eu tenho usado nesse trimestre. Então, são muito bons, então são histórias, são livros que falam da teologia do Antigo Testamento, alguns comentários bíblicos, então fica aí à disposição para que os irmãos possam comprar e ver aí para melhorar a questão do conteúdo da sala de aula. Então, eu já quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até agora. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar o seu vídeo e de fazer o seu comentário, e que todos possam ficar aí na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos e até a próxima aula.